Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre métodos de interpolação, como aplicar estas técnicas com a ferramenta QGIS. Eu tenho aqui, num projeto do QGIS, uma camada de pontos amostrais que vocês estão vendo aqui, né? Então, eu tenho aqui 112 pontos, certo? E se eu olhar na tabela de atributos, né, além das coordenadas desses pontos aqui que estão em UTM, né, coordenada horizontal E e coordenada vertical N, eu tenho também uma coluna chamada altura, né? Aqui esses dados referem-se a alturas do céu de macrófitas submersas, né? Foi feito um levantamento com ecobatímetro e aí nós tínhamos esses dados. Isso aqui é só um subconjunto dos dados que eu vou utilizar aqui nesse vídeo para vocês, tá? Então, são dados que foram levantados aqui num trecho do reservatório de Taquarussu, que fica no rio Paranapanema, né? Então, a gente fez um levantamento numa área bastante grande, mas esses dados aqui, ó, estão restritos a uma área bem pequena, tá? Bom, a primeira coisa que devemos fazer quando se trata de interpolação é o seguinte: nós vamos dividir esse conjunto em duas partes. Uma parte que vai ser utilizada para a interpolação em si, e a outra parte que vai ser utilizada para validação, para análise dos erros e acertos desse método de interpolação. Eu vou mostrar tudo isso no decorrer desse vídeo. Bom, para separar os conjuntos, esse conjunto em dois, aliás, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que seleciona aleatoriamente um certo percentual de números, de pontos aqui, ou percentual, né, um certo percentual, ou um número absoluto que eu posso informar também. Então, aqui no menu vetor, a gente tem uma opção, ó, de seleção aleatória, tá? Então, eu vou utilizar esta opção. Eu quero selecionar nesta camada que eu tenho, olha só, eu posso selecionar um número específico de feições ou um percentual, tá? Eu vou colocar aqui, então, um percentual. Eu quero selecionar 25% desses dados para validação e deixar o restante para interpolar, certo? Então, assim, não há uma regra específica, né? Dependendo do número de pontos e do trabalho, às vezes se utiliza 2 para 1, ou seja, 2/3 para interpolar e 1/3 para validar. Aqui eu vou usar, né, na fração 3/1, então 25% para interpolar e, desculpa, 75% para interpolar e 25% para validar. Então, ok. Aqui vou executar. E na execução, a única coisa que ele faz é deixar alguns pontinhos aqui em amarelo, né? Que eu vou fazer então com esses pontinhos que foram selecionados aleatoriamente? Eu vou salvar numa nova camada. Então, aqui eu vou exportar, salvar as feições selecionadas como uma nova camada. Vou aqui verificar, sempre é importante, né? Verificar aqui onde que ele está salvando. Então, eu vou aqui criar uma pasta chamada de interpolação e vou dar o nome de pontos validação, tá? Então, apenas isso que eu preciso fazer e ok. Então, aqui no pontos validação, ó, se eu pedir a quantidade de feições, eu tenho, então, 28 pontos, tá? Ok. Olha só, são os pontos, né, que coincidem, se a gente olhar aqui para fazer a inversão, ó, coincidem com os pontos que ficaram selecionados e destacados em amarelo. Agora, eu quero que os demais pontos que não entraram nessa camada fiquem numa outra camada à parte para interpolação, né? Então, eu quero que sejam camadas independentes, que elas não tenham pontos em comum. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar nessa primeira camada aqui, que tem o total de pontos, vou abrir a minha tabela de atributos e eu tenho uma opção aqui, ó, que é inverter seleção, tá? Então, quando eu inverto a seleção, o que estava marcado fica desmarcado e vice-versa. Vou clicar aqui. Olha só, ele modificou aqui e causou o efeito que eu precisava.
Fecho agora essa tabela de atributos e agora vou exportar novamente como as feições selecionadas, como uma nova camada que eu vou chamar de pontos interpolação. Ok, ok. Então, agora, nesta nova camada, eu tenho 84 pontos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, 84 mais, 100, mais 28, né? Eu vou chegar no 112, que é o total da minha camada inicial que eu estava trabalhando. Para não confundir aqui, não misturar as informações, eu vou retirar essa camada aqui que tem todos os pontos, porque eu não vou precisar mais dela nas próximas etapas. Então, agora, inicialmente, eu vou trabalhar, vou até desmarcar aqui a camada do Google também, eu vou trabalhar com os métodos de interpolação, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 métodos nesse vídeo. E depois haverão novos vídeos com outros métodos. O primeiro método vai ser o vizinho mais próximo, depois o média simples e o média ponderada, tá? Então, como que a gente vai aplicar esses métodos? No menu raster, eu tenho uma opção de análise que gera as grades aqui. As grades são justamente os métodos de interpolação. O vizinho mais próximo está aqui com esse nome na ferramenta em inglês, né? Nearest Neighbor, tá? Eu costumo utilizar o QGIS em inglês porque quando a gente instala em português, sempre ficam algumas partes dos menus em inglês mesmo. Então, para não ter esse problema, eu já deixo tudo em inglês, tá? Aliás, se alguém quiser fazer como eu, nas opções gerais do QGIS, né, aqui no menu Settings Options. Então, a gente tem aqui, ó, no menu Options, na parte geral aqui, a gente pode sobrescrever e modificar a tradução da interface, né? Se o seu está em português, você pode modificar português do Brasil aqui, você pode modificar para inglês, né? Eu normalmente uso em inglês mesmo, tá? Como meu sistema operacional é em inglês, por isso que o meu não estava habilitado assim. Mas se o seu sistema operacional, se você está usando no Windows em português, por exemplo, você pode modificar para inglês dessa forma, sem ter que reinstalar QGIS e nada, tá? O único detalhe é que quando a gente faz essa modificação, você tem que fechar o QGIS e abrir de novo para que ele apareça na nova linguagem. Ok, então vamos lá. No menu Raster, Análise, Grade, eu vou aqui em Vizinho Mais Próximo, tá? E aí a gente tem aqui a camada que a gente quer usar para interpolar. Ok, a gente tem 2 parâmetros aqui que correspondem ao primeiro e segundo raio de uma elipse de busca. Se eu não estiver trabalhando com elipse, que é normalmente o que mais acontece, né? Eu só quero definir um raio de um círculo, tá? Como que vai afetar até que distância, né, eu vou considerar na hora, o método vai considerar na hora da interpolação, tá? Para a gente não chutar esse raio aqui sem nenhuma, né, sem nenhum critério, digamos assim, o ideal é sempre a gente ter uma ideia das distâncias aqui entre os dados amostrais, né? Então, por exemplo, eu venho aqui na opção de medição, então eu consigo ter uma ideia da dispersão dos meus dados. Então, por exemplo, em termos aqui diagonais ou de extensão, eu tenho aqui em torno de 122 metros, tá? Nesta outra dimensão, se eu pegar uma linha aqui, dá 67, aqui já dá 44, né? Então, eu consigo pelo menos ter uma ideia, porque se eu coloco, por exemplo, 500 metros lá no raio de busca, é uma área gigantesca, muito maior que a minha área nos meus pontos amostrais aqui, e aí isso vai influenciar na qualidade do meu resultado interpolado, tá? Então, o ideal é que a gente pense num raio e que, supondo esse raio aqui em, em cima de cada regiãozinha aqui da minha grade, que ele pegue uma quantidade razoável de pontos. Não que ele pegue todos, mas que também ele não tenha vazios. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, ó, aqui eu tenho uma distância de 20 metros. Então, se eu coloco um raio
muito pequeno, por exemplo, 5 metros, 2 metros, o que vai acontecer na prática é que eu vou ter muitos buracos no meu resultado de interpolação, tá? Então, eu sempre procuro colocar um raio aqui que seja razoável para considerando as distâncias dos meus dados. Então, como eu quero, né, considerando aquilo que eu disse de pegar uma quantidade razoável de dados, eu vou supor aqui um raio de 50 metros. Vamos lá, então, voltar naquela opção de grade, vizinho mais próximo, vou colocar um raio de 50 metros nas duas primeiras caixas aqui. O ângulo dessa elipse, né? Como eu nem vou usar elipse, eu estou usando um círculo, né? Porque o raio é igual aqui, então eu não preciso especificar, tá? Esse é o parâmetro aqui importantíssimo de eu especificar, senão a sua interpolação não dá certo. Qual que é o Z-value, né? O valor do campo Z, ou seja, qual é a coluna dos meus dados que tem o dado que eu quero de fato interpolar, né? Então, o que eu quero interpolar aqui é o dado de altura. Então, preciso selecionar nessa coluna, tá? E aí, vou salvar a camada interpolada, vou colocar aqui naquela pasta que eu já tinha criado, né? Observa que cada hora ele tenta jogar para uma outra pasta, sempre é bom, então, né, buscar a pasta onde você quer, salvar de fato seus dados, e vou colocar aqui o nome de VMP, de vizinho mais próximo, 50, porque é o raio que eu utilizei, tá? Então, vou executar e vou fechar, né? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Ele gerou um resultado que é comum, né, com os vizinhos mais próximos, que é como se ele definisse áreas de influência para cada ponto, né? Observem que é mais ou menos esse o comportamento do resultado desse interpolador na prática, tá? Então, os meus dados aqui estão variando de 0,13 a 0,5 na camada interpolada. Eu posso, então, comparar os valores mínimos e máximos da minha camada interpolada com os valores originais amostrados em campo. Se eu acionar aqui o ícone de sumário estatístico, eu vou ter essas informações. Então, da camada de pontos de interpolação, a coluna altura, eu tenho aqui que o mínimo e máximo é 0,13 e 0,5, que coincide com a camada do vizinho mais próximo. Afinal, o vizinho mais próximo não gera novos valores, apenas, né, atribui para cada ponto da grade os valores correspondentes ao ponto amostral mais próximo, certo? Então, vamos lá. Eu vou só aqui acionar dois recursos que a gente tem na camada de pontos de interpolação. Eu vou aplicar rótulos para a gente ter uma ideia dos valores. O rótulo vai ser o valor de altura, ó. E vou também aplicar uma simbologia graduada em que eu tenho verdes mais escuros à medida que os valores estão mais altos, tá? Então, não pode esquecer de fazer um detalhe que eu esqueci aqui, que é selecionar a coluna que eu quero utilizar para aplicar as cores. Eu vou colocar aqui quebras naturais e vou pedir para classificar. Agora sim, eu tenho aqui a visualização da camada, tá? Então, os valores mais altos, ó, eu tenho 0,5, 0,4 aqui nesses pontos, tá? E eu tenho outros valores altos aqui, 0,42 também, né? E aqui mais próximo da margem, lembra que aqui é a nossa região da margem, ó? Então, mais próximo da margem eu tenho valores um pouco mais baixos. A mesma coisa eu posso fazer com a minha camada de vizinho mais próximo. Eu posso aplicar os mesmos valores ali, os mesmos tons de verde, né? E a gente vai ver que esse padrão que aparece nos dados amostrais, ó, se mantém na camada interpolada, né? De regiões com valores maiores próximos a esses pontos, tá? Vou agora gerar outras duas interpolações, então vou aqui no menu análise,
aplicar um método de média simples aqui, que seria essa opção, que ele aparece como médias móveis. Minha camada de pontos de interpolação, vou utilizar novamente o raio 50 para a gente até comparar os resultados. O campo Z, novamente altura, e vou salvar como média simples com raio 50. Vou já aproveitar aqui e vou gerar a mesma camada com raio 20 para a gente também avaliar a diferença dos raios aqui, ok? Então, só vou modificar aqui. Então, observa que eu modifiquei o nome do arquivo gerado e modifiquei aqui os valores do primeiro e segundo raio. Vou executar de novo e aí eu tenho, então, duas camadas geradas para média simples, tá? Então, olha só, a média simples com raio 50, ela fica muito homogênea na área, e a com raio 20 fica... representa uma variação maior, né? Então, uma coisa que a gente pode observar, ó, é que a camada com raio 20, ela vai até um certo limite de distância dos pontos, que corresponde a esse raio de 20 metros. A camada do raio 50, isso também acontece, mas aqui como a área fica bem maior, né, não fica tão perceptível, tá? E eu posso novamente aplicar a minha paleta de cores lá dos valores em verde, tanto para o raio 20, olha só como ficou, tá? Então, os valores mais altos aqui nessa região, alguns aqui também, né? E para raio 50, a mesma coisa. Observa que com raio 50 fica bem mais homogêneo, né? Não tem tanta variação assim, tá? E há uma diferença também nos valores mínimos e máximos, olha só, em relação à camada de vizinho mais próximo. Então, o mínimo aqui era 0,13, aqui já veio para 0,19. E o máximo também modificou, né? No raio 20 eu tenho um máximo de 0,405, no raio 50, 0,36 alguma coisa. Vou então aplicar o método de média ponderada pelo inverso da distância, que também é chamado de IDW na sigla em inglês, tá? E aí eu vou manter aqui essa potência de 2, porque é inverso do quadrado da distância que a gente quer aplicar. Se a gente quisesse modificar isso também poderia, né? Mas o mais comum é o quadrado mesmo. Vou novamente, então, usar raio 50 e depois o 20. Valor Z, altura. E camada interpolada, vou chamar aqui de DW, porque a sigla em inglês é bastante comum. E DW com raio 50, executei. E na sequência já vou aproveitar aqui e executar o raio 20. Isso, executado também. Ok. A gente vai ter mais variações de resultado nessas camadas novas, então vou aqui novamente aplicar a minha paleta de cores do verde. E vamos comparar aqui. Então, com raio 20, olha só como ficou. O que a gente observa é que a gente preserva aqui nas proximidades dos pontos, que são justamente os pontos, ó, aqueles valores bem altos, a gente preserva na superfície interpolada esses pontos, né, essas regiões aqui com esses valores um pouquinho mais altos. No raio 20, isso fica visível, e no raio 50 também. Tá? Diferença principal de novo aqui é que no raio 20 a gente fica limitado até uma certa distância dos dados, tá? É importante dizer que, em termos práticos, o que a gente faz é realmente recortar essa região interpolada, superfície interpolada, seja qual a gente decidir utilizar, mas recortar para a região próxima dos dados, porque não faz muito sentido a gente
ficar trabalhando com estimativas de grade nessa região onde eu não tenho ponto amostral e aqui nessa parte de cima também, né? Então, a gente normalmente trabalha na área onde a gente tem os pontos amostrais mesmo e nas suas proximidades, certo? O próximo passo é fazer a avaliação quantitativa dos erros dessas superfícies interpoladas para poder comparar uma com a outra, tá? É lógico que a primeira avaliação visual, assim, de mínimos e máximos, até dos aspectos visuais mesmo de cada resultado, ela é interessante, mas a gente sempre também precisa prestar atenção, né, nas questões numéricas dos erros e acertos, e para isso a gente vai usar a camada de pontos de validação. Eu vou deixar essa segunda parte para fazer no próximo vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para que vocês possam acessar, também para esse vídeo não ficar tão longo assim, certo? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!